Gaveta! Vá! Vá! Lada, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office Azaghal! Hoje viemos prestar uma homenagem. É verdade, porque faleceu recentemente o Sean Connery. Aos 90 anos, Sir Sean Connery, exatamente. Cavaleiro. Sean Connery. Sean Connery, que chegou a ser convidado para ser o Gandalf. Ele dos foi seus convidado anéis. para ser o Gandalf e o Morpheus. Será que era na mesma versão que o Will Smith ia ser o Neo? Muito provavelmente. Então seria o Will Smith, o Neo e o... Caraca, Assim, ainda bem que ele não aceitou nenhum dos dois. Porque Não, principalmente o apesar do talento Sim. dele, o sotaque carregadíssimo. You shall not pass! Ia ser assim, cara. Ia ser assim. Não duvido que fosse bom. Mas Sim. o Sir Ian McKellen é insuperável. Insuperável, ele é o Gandalf. And what about very old friends? Mas aí ele morreu e eu fiquei pensando assim, Jovem Nerd. Ah, Fiquei triste. Claro. Lamentei, porque envelhecer é isso. Você vai perdendo as coisas. Jovem Nerd. Sim, eu vai. fiquei reflexivo. ok, aham. E aí, isso me fez pensar que o último filme que ele fez Ah, foi em 2003. Sim, ele fez uma ele voz sabe. numa animação que a gente vai simplesmente fingir que não existiu. E o último É. filme que ele fez foi em 2003, Liga Sim. Extraordinária. foi o último filme? Foi. Foi Liga Extraordinária? Mas que pá! Eu nem acho tão péssimo assim. É mas, muito ruim, cara. mas assim, o que me deixou reflexivo Ah. é o seguinte. Ah, São 17 anos? sim. É uma existência. É verdade. Tem gente que uma nasceu geração nunca... e nunca viu Quem é? um trabalho recente, verdade. né? Uma estreia do Sean Connery, como a gente teve a oportunidade de ver Muitas ao longo de vezes. muitos anos, Sim, né? sim, E sim. que a gente vai citar aqui. E aí eu fiquei pensando, caraca, o cara que fez personagens tão icônicos pra gente, Uhum. ele é só uma memória. É, e pra uma... Pra quem nunca viu, antes dele morrer, inclusive. Já tinha esquecido. Entendeu? Né? Pra quem, por exemplo, assistiu Indiana Jones, vamos falar aqui. Sim. Quem viu Indiana Jones, Última Cruzada, depois de 2003, vamos supor, Ah. lá pra 2010, 2015, quem tá descobrindo esses filmes agora e tal, Aham. esse cara, ele não é o nosso Sean Connery que a gente acompanhou, Ele é um que a gente velho. vibrava quando Isso. sabia que ele ia fazer um personagem. Exato. Ele Ele era é um coroa que manda muito bem, que é incrível, mas, entendeu? É só um Isso- velhinho, é. Exato, cara. Por exemplo, se a pessoa resolveu ver hoje Indiana Jones E a Última Cruzada. A Última Cruzada. Aham. Ela vai ver esse velhinho, que é o Sean Connery, Sim. que é um velhinho, e ela vai ver o Han Solo. Então ela pode ter visto recentemente o Harrison Ford fazendo uma aparição. Aí vai ter uma Então ligação ela cria a ligação que a gente tinha É isso. com o Sean Connery quando a gente descobria que ele ia fazer um papel exatamente. desses. Exatamente. Porque a gente conheceu o Sean Connery, da nossa geração, como o 007. O Isso. primeiro 007. Antes, o primeiro, exatamente, o cara que marcou, que criou basicamente o imaginário do personagem Exato. no cinema, na né? cultura pop. A frase, a primeira aparição, né, o primeiro Bond, James Bond, foi nesse cassino aí. Bond. James Bond. E o Sean Connery, ele é repleto de cenas icônicas do 007. O Goldfinger, os fãs costumam dizer que o Goldfinger é o melhor filme do 007, porque ele meio que estabeleceu o gênero que era, né? O genre movie, né? Ou seja, ele ser o espião, ter aqueles super vilões, os gadgets, porque ele já tinha um Aston Martin, né? Usando os truques. Tem a cena espetacular dele na barra de ouro gigante e o laser indo cortando. Aí ele fala pro Goldfinger: Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Cara, é maravilhoso. E vai embora, é maravilhoso, cara. Então definiu o gênero do 007, o Sean Connery carregou esse manto, ele ficou famosíssimo graças ao 007. Ele é o 007, na minha opinião, ele é o melhor 007. Sim, É, claro. não só pelo seu primeiro e ter inaugurado o gênero, mas porque ele era o 07 que, diferente do Daniel Craig, que é um 007 muito mais pro brutamonte, que a gente fala, o Sean Connery, ele tinha o seu lado brutamonte, o seu lado Bud Spencer, Terence Hill, onde ele lutava, jogava mijo na
cara do maluco, tem uma cena dessa. Mas ao mesmo tempo ele era esse cara refinado. Ele tinha esse ar. Que conseguia trafegar em todas as situações e se adaptar a elas. E ele, o escocês, como o James Bond, exatamente, né? Então o sotaque aí é onde cabe perfeitamente. I have no objections. Mas se você parar pra pensar, os primeiros filmes do 007 a gente não viu no hype. Tipo, só no cinema e a gente... Antes de eu nascer. Exato. Se estava nascendo, só fazia comer e cagar. Então você não sabia de nada. Então, esse cara... A gente resgatou porque a gente foi ver filmes recentes dele. E Exato. claro, porque a gente viu o James Bond, porque a gente assistiu o que passavam pra gente, ou a gente não assistia nada. Não tinha opções. Então, a nossa relação com ele tem um pouco desse negócio de quem é esse cara, mas ele esteve presente na nossa existência consciente na cultura pop. Exatamente. Essa frase é um quote, né? Isso aí, eu acho que a gente pode vender uma palestra com isso. Sério? Vocês precisam mudar o mindset de vocês. Mas o Sean Connery, ele, além de ter feito grandes filmes, ele fez personagens icônicos. Sim. Essa que é a parada. Marcou E que talvez muito. as pessoas dessa geração que não pôde acompanhar ele não consiga perceber isso. Sim. É que nem assistir Lost agora. Sabe? Era legal, assim, pode ser uma boa experiência, mas você ver na época do hype, viver aquilo é diferente. Então, viver as coisas, viver as coisas no momento, no contexto que elas estão sendo criadas, é muito diferente. Você tá metido com essa coisa de coach? Então, por exemplo, Highlander, ele fez o Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Isso é o nome de personagem. Só que o personagem é egípcio. Não era espanhol? Nem escocês. Não. Ele é egípcio. O Juan Sánchez é um nome fake? Eu não lembrava disso. Eu achava que ele era... Ele é uma sopa maluca. Tanto que ele tinha... Ele usa a katana, cara. Então, mas tudo bem, ele era viajado, o cara era imortal. Exato, mas ele é imortal diante mas eu achava que... tem razão. Então, o personagem é muito maluco, mas ele é tão exótico. E o sotaque dele acrescenta tanto a essa criação de persona. With heart, faith, steel. In the end, there can be only one. O Ramírez era o meu personagem preferido de Highlander. Não tá entendendo? Era o mestre, sabe, que vence no cara. E o cara é todo exótico. Exato. Mas e assim, eles são inimigos de teoria. No final, se sobrar só os dois, um vai ter que morrer. Ele ensina e é companheiro do outro cara. É muito foda, o personagem é muito foda. E é doído quando ele morre, né, cara? Nossa, cara. E é maneiro porque é doído, porque é o vilão matando o mestre. Isso é um clássico também, né? O vilão matou o mestre, deixou o aprendiz sozinho. Mas ele deixou a marca. Ele deixou a marca, ele deixou a cicatriz no... A cicatriz. E aquela voz fumante. É um personagem muito maneiro. E no Highlander 2 é uma palhaçada inacreditável que o Tucano tá vendo esse muito escroto. Toda hora tentando desfazer esse roxo dele aí. Tem outro personagem que é o meu preferido também. Ele fez muitos personagens que pra mim eram os melhores dos filmes. Esse é o objetivo, trazer o Sean Connery pro filme. Mas por exemplo, Intocáveis. Just fulfilled the first rule of law enforcement. Intocáveis? Nossa, Intocáveis aí. Tem o Kevin Costner no Jovem Nerd, tem o Robert De Niro. Então, mas aí já era na época... Tem a revelação de Garcia. That is my real name. Ele era já o cara que já tinha passado. E pra mim, ele é a melhor coisa do filme. Claro que é, sim. Mas esse é um papel especial para o Sean Connery. O cara que é o coroa é um guarda de rua que continua guarda de rua porque é incorruptível. Exato. Por isso que ele não subiu na carreira. E aí ele vai pra Força Tarefa. Esse filme, se vocês não viram, sério, vocês têm que ver, independente. É um filmaço, cara. Eu não queria dar muito... A gente já deu muito spoiler aqui ao longo dos anos, mas eu não queria dar muito spoiler. Você não viu? Você tem que ver Intocáveis. É foda demais. Primeiro, nome do personagem, Malone. Malone. Respeita. Quantos personagens de RPG se chamaram Malone? Malone por causa desse cara. I am just a poor beat cop. E ele é o sábio, mais uma vez. Ele é o sábio, ele é o mestre. Ele que vai guiar o Elliot Ness nesse mar de corrupção que era Chicago. Exato. E aí quando ele... É muito maneiro, porque quando ele vai pegar Porque o Elliot Ness é tipo um burocrata. Sim. Sabe? Que chegou ali pra resolver e ele se deparou com uma situação inimaginável. A polícia era toda corrupta, todo mundo nos bolsos. O crime organizado tomando conta, matando e fazendo o que quer. E a maneira que o Malone, ele vai buscar um recruta. Exato, né? Porque eles tinham que fazer a força-tarefa. Sim. E aí eles tinham os dois. Então uma dupla-tarefa não é uma força-tarefa. Eles precisavam de mais gente. E mais gente com energia, já que o Sean Connery é um cara mais coroa. E aí ele vai buscar o cara onde? Onde que você vai conseguir um policial que ainda não está corrompido? Onde você vai tirar a maçã que ainda não apodreceu no cesto? E vai na academia. O moleque novo, moleque cheio de sangue no olho, moleque todo... Cara, é muito maneiro. Fico feliz de lembrar. Assim. É muito maneiro esse filme. E, cara, tem a cena icônica que só ele poderia fazer. Spoiler
uma vez. Não vai falar. O filme tem 30 a 40 anos, brother. Tu não vai falar? 30 a 40 anos, não é possível. Ué? Tem 30 a 40 anos. De quando é que esse filme? 88? Errou! 87. 87 tem 32 anos. Errou! Pode dar spoiler, pelo amor de Deus. Olha só. Ele tá em casa e o Al Capone, ele tá querendo acabar com esse problema que chama Elliot Ness e a sua gangue. Exato. E aí, ele tem que matar os caras do Elliot Ness. É isso. É assim que você acaba com... Quando você é um bandido, né? Quando você é uma pessoa normal, não é assim que você acaba com seus problemas. Quando você é um bandido... O bandido mafioso vai mandar matar. Você manda matar. Essa que é a parada. Se ele não consegue comprar, o cara vai mandar matar. E aí a cena é muito foda, porque o cara tá invadindo a casa do malandro, que apesar de ser um policial low profile ali, guarda de rua, mora uma casa grande pra cacete. Mas ele tá lá, o cara tá invadindo a casa e a gente tá ouvindo um barulho de um gramofone. Ser preparado. E o cara tá indo com uma faca. E aí, quando ele chega pra, sei lá, esfaquear o Malone, ele vira com a shotgun, né? E fala... Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Puta, cara! É muito foda. Mas depois ele é metralhado e ele morre. E é horrível. E ele morrendo também é doído. Nossa, porque demais, ele é metralhado pelo cara de branco. O cara de branco era sinistro. E ele, no seu último impulso, ele quer avisar, né? E ele quer passar algo, tentar derrotar o mal, né? E aí o Elliot Ness chega e ele tá segurando o negócio na mão, né? Ele passa uma chave com um bilhete, alguma coisa assim, mas ele tá se desfazendo por dentro, o corpo dele tá acabando, ele fica cuspindo e falando até onde você vai. Cara, não me lembra. É horrível, não me lembra essa cena muito traumática, cara. É sinistro. Mas é isso aí, até onde você vai pra acabar com o mal? Putz, grila, cara. You prepare to... Você mencionou Indiana Jones no início, mas eu acho que a gente tem que... Eu acho o melhor personagem dele. Então, mas você sabe por quê? Eu concordo com você. O Henry Jones. Junior? Mas é por um monte de fatores. Esse personagem, ele não é melhor do que esses outros que a gente já citou. Mas, olha como o contexto e a vivência fazem a diferença. A gente já tinha visto esse cara como James Bond, então que era algo passado pra gente. Então a gente tá se acostumado com a figura desse cara. Sim. Aí a gente vê ele exótico no Highlander, certo? Sim, exato. Aí você vê ele fodão no Intocáveis. Exato. Você sabe quem é esse cara. Você quer mais. Exatamente. Você quer ver esse coroa de novo. E aí ele vem no Indiana Jones, que era um puta filme de ação da nossa época. Exato. E ele é o pai do Indiana Jones, expandido ao universo que a gente já gostava. Exato. Assim, acabou, não é mais só o Indiana Jones, não. Ele tem um pai, sabe? Exatamente. É como se você colocasse o seu pai. A sua vida é isso aqui. Não, agora tem o seu pai. Então, o seu universo fica gigante. Dr. Jones. Yes? O Henry Jones, ele é uma expansão tão incrível no personagem, né? Porque ele adiciona ao Indiana Jones porque ele traz o passado do Indiana Jones à tona. E a relação dele. A relação, exato, ele transforma o Indiana Jones em muito mais do que esse personagem pulp, sabe? O grande com chicote e arma e tal. Ele transforma o Indiana Jones em um personagem humano. Exato. A cena que eles dois estão no dirigível, fugindo da Alemanha, sabe? E aí você vê aquela amargura da relação dos dois. E aí, cara, essa cena é tão foda. Olha só que isso é puro ouro de roteiro. Ele fala assim, eu queria conversar. Remember the last time we had a quiet drink? I had a milkshake. Olha que foda! Porque ele tá querendo dizer, você associa que ele era muito criança e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, tá bom, o que você quer conversar? Vamos lá, vamos conversar. What do you want to talk about? E a cara de sem graça, de não saber como começar. Que cena incrível. Um filme que é de aventura, sabe? Um filme de ação, mas tem um... De misticismo, né? Exato. De sobrenatural. Mas ali é o filme mais humano de todos, por causa disso, por causa da relação humana entre os personagens que sabe, aprofunda demais todos eles. Não só o próprio personagem do Sean Connery, mas principalmente o Indiana Jones. Não, o Sean Connery, ele apresenta e aprofunda
Você entende quem é esse cara e entende muito mais quem é o Indiana Jones. E é maneiro que ele fica... Ele entra na história meio como uma escada... Sim, né, pra piada e tal. O Indiana Jones vai metralha os nazistas, ele... Você matou esses homens? Ele fica assim. I can't believe what you did. Mas você vê que ele vai cada vez mais acrescentando a aventura, no sentido de ele senta na cadeira e descobre a passagem secreta sem querer, e aí até que ele começa a, de fato, agir e modificar a cena. Como, por exemplo, quando ele pega o guarda-chuva como se fosse uma espada, né? E ele vai espantar os pássaros da praia pra derrubar o avião. Eles estavam sendo perseguidos por um avião, cara. Olha que aventura incrível, cara. Isso sem falar no final, né? Exato. Indiana, let it go. Cara, como eu lembro dessa cena, que maravilhoso, porque ele achava ridículo o filme inteiro, né? Ridículo, Indiana era o nome do nosso cachorro. Aliás, Indiana era o nome do cachorro do George Lucas, e aí, entendeu? Tudo entra na história. Então, e aí, cara, quando ele só chama ele de Júnior, né? Isso. E que é muito maneiro que também que quebra aquele negócio do herói, sabe? É o herói, mas o herói é o Júnior. É o Júnior, cara. E aí, no final, quando ele tá tentando pegar essa cena, tão bem feito, o dedinho vai... encosta no cálice ele. Indiana. Let it go. Mas ele fez outros personagens icônicos, apesar de depois ter tido uns filmes meio esquisitos, né? Ele fez aquele The Rock, né? Não, calma aí! Você sabe que esse filme tem o Nicolas Cage. Você gosta desse filme? Não, peraí. Não. Calma. Mas você tem que entender. Não, agora eu tô curioso. Existe uma... Não, você tem que entender que esse filme é um alinhamento planetário. Eu acho triste. No sentido que... Calma aí. Michael Bay... Então... O Michael Bay... Olha só, o Michael Bay era um diretor principiante ainda. Ele só tinha feito Bad Boys. Aí o cara vai fazer um filme de ação em Alcatraz... com Nicolas Cage. Você fala, tudo isso que você falou, tudo isso que você falou, a sua empolgação faz parecer que é bom. Não! E não é. Não é bom, mas é um filme do Nicolas Cage, então você tem que entender, dentro da categoria. Então, ok, se é um filme, se você parou aqui, eu entendo o que você tá dizendo, entendo essa empolgação desnecessária. Mas, quando você fala, é o filme Michael Bay, e Alcatraz, com o Nicolas Cage, e tem um coitado do Sean Connery. E os caras, a gente conseguiu o Sean Connery, e o Sean Connery, ele era o cara que fugiu de Alcatraz. Olha que personagem foda! Cara, e é o único cara que sabe entrar, é o cara. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Won't act toward your pardon, John. Of course. Ele fez também Liga Extraordinária. Sabe qual é o problema? Eu vi esse filme, eu achei o visual maneiro. Né? Eu sei que o filme é ruim, mas eu nunca li esses quadrinhos, mas eu ouvi meus amigos falarem dos quadrinhos o quanto eles eram mais fodas do que o filme. Sim. E eu criei uma fusão entre o que os meus amigos contaram e o que eu vi no cinema. Então, na verdade, o filme que eu assisti é outro. Na sua cabeça o filme. Exato. Porque são aquelas imagens com uma história boa. Entendeu? Sim, mas olha só, e ainda tem um complemento desse filme que é o seguinte: o personagem Sean Connery é o Alan Quarterman, que é um personagem que a gente viu na década de 80. Charlton Heston. Não, Charlton Heston, é o Chamberlain, é o cara do Shogun, bro. Eu sempre confundo os dois, eu acho que eles são os mesmos. E o Alan Quarterman era um Indiana Jones genérico, né? Com balas infinitas. Exato. E a gente viu na década de 80 e 90 isso, então quando o Sean Connery aparece em 2003 fazendo o Alan Quarterman velho, era... Caraca, que foda isso, era tipo... Teve o Coração de Dragão, a voz do dragão. Yeah. You're one who kills dragons for money. E esse foi o momento que o negócio começou a ficar esquisito, né? Porque assim, ele tava indo bem, maneiros, personagens icônicos e tal. Certo. E aí esse filme é com Dennis Quaid, e eu gostei desse filme na época. Dragonheart. E ele é o Draco, que é a voz do último dragão. Que é o Dennis Quaid é um Dragon Slayer. Certo. Só que esse filme é ruim demais. Não, cara. muito ruim. É muito ruim. E a voz do dragão não tem nada a ver, cara. O dragão com sotaque de... O dragão todo... Que porra é essa, cara? Eu vou tomar um single malt aqui. Eu fui ver... Do Double Cast. I don't want to kill you. I never did. Que porra é essa? A voz não combina, cara. Mas eu fui... É assim, é uma voz foda. Eu concordo. Sim. A voz eu queria ter a voz do Sean Connery na minha vida. Sabe qual é? E é isso que o diretor desse filme quis. O produtor, ele falou, eu quero a voz do Sean Connery na minha vida. Ei, mano, e o dragão aí? Bota no Sean Connery. Então, eu bota na conta dele. Foi o que me vendeu o filme. Eu fui ver o filme porque empolgado. O Dennis Quaid não vende filme pra ninguém. O dragão, o Sean Connery, exato, puta merda, vamos ver essa porra. E aí, cara, daí pra frente, nunca mais foi o mesmo. Ele fez os filmes muito mais ou menos, como a gente já falou, Liga Extraordinária. Ele fez Armadilha.
Armado com a Catherine Zeta-Jones. Nossa, que ele é um ex-ladrão, né? Ele era sempre o mestre, exatamente. E aí ele vai ensinar ela a roubar. Mas esse filme tem uma frase que eu lembro até hoje, que é: o que você vai fazer com 8 bilhões de dólares que você não pode fazer com 4? What can you do with 7 billion that you can't do with 4? Hold the record. Porque eles iam roubar 8 bilhões de dólares e ele queria 50%. E aí, porra, 50% não, eu quero mais e tal. Mas o que você vai fazer com... Eu nunca esqueci. O quê? Bater a carteira do Jeff Bezos? Isso tá na carteira dele, com certeza. Dinheiro de carteira, 8 bilhões. Sounds rather lonely. O Nome da Rosa. Isso, vamos puxar pra cima, né? O Nome da Rosa o nome é foda, da Rosa combina perfeitamente. Porque ele é o cético, ele é um investigador, né? Exato. Ele vai investigar um assassinato. Então, todo mundo, todos os monges lá... Porque pra você entender o que tá acontecendo, o Nome da Rosa é um romance do Umberto Eco, certo? Humberto Eco. Não foi isso que eu falei? Umberto Eco? Eu entendi Umberto Eco. É porque já tem um eco no nome. Umberto, entendeu? É um sanduíche, isso. Um dos maiores escritores de literatura medieval. E aí ele tem esse livro que se passa na época da Inquisição. Sim. Né? E é onde teve esse crime nesse mosteiro. Um monastério lá e esse cara, esse religioso, vai com seu assistente desvendar esse crime. É uma história de detetive. Muito maneiro. Tipo Agatha Christie, exatamente. É muito maneiro. Eu lembro, é bem foda, cara. Esse filme é muito bem feito em termos de cenário, em termos de recriação daquele mundo que é tudo sujo, escuro, esquisito. Ele tá foda e eu sei que não é, mas o Matthew Broderick tá foda. Não é Matthew. Mas pra mim é. Isso é coisa da idade, você vai. Yes, jumped. É o Christian Slater, verdade. Christian Slater, E ele tá bem nesse filme também. Sim, cara, ele teve papéis bons. Acontece. What does it mean? It means that the Hunchback undoubtedly... Mas ele também fez Caçada ao Outubro Vermelho. A little revolution now and then is a healthy thing. Don't you think? Esse é um dos meus... Acho que o meu segundo... Peruquinha. A peruquinha de Capitão Nemo. De Capitão... Escovinha. Eu já cansei de falar desse filme. Se você gosta de filme de Guerra Fria, pra mim, esse é o filme de Guerra Fria, porque ele tem uma premissa incrível. Um filme de Tom Clancy, você que está acostumado a jogar jogos com o nome Tom Clancy, esse foi o primeiro livro do Tom Clancy, de mesmo nome, Caçada ao Outubro Vermelho, onde os russos da União Soviética, na década de 80, Guerra Fria, eles criaram um submarino silencioso. A maior arma de guerra do mundo, porque ele é um submarino nuclear, pode chegar ali em Nova York e lançar um míssil nuclear nos Estados Unidos. E o Capitão Ramius, que é o Sean Connery, ele decide desertar para os Estados Unidos. Só que ninguém sabe disso, ele manda uma carta só para um oficial. Você coloca dessa maneira, parece que ele vai entrar num avião e ir embora. Não, ele resolve desertar para os Estados Unidos, levando o submarino secreto nuclear de presente. Ele vai dar esse presente aos americanos, ó, tô aí, um presente. E os russos sabem, e eles estão caçando ele, e os russos inventaram que ele ficou maluco para os americanos ajudar a também caçarem ele. O nome do submarino é o Outubro Vermelho. Outubro Vermelho, exatamente, por causa da Revolução de 1917. O filme tem uma gambiarra que usava-se muito na época, que todo mundo no submarino russo deveria falar russo. Ah, sim, tá. E o Sean Connery não vai fazer um filme em russo nem fudendo. Não, isso que é o que a gente perdeu. Ele ia até falar russo no início do filme. Porque, né, aquele sotaque... New Parosky. E aí tem uma hora no filme que o cara tá falando russo, aí eles vão dando um zoom na boca do personagem e de repente ele começa a falar inglês, eles dão um zoom out pra dizer que, estamos criando um filtro... você tá entendendo, né? Agora você tá entendendo o que eles falam, né? Você tá falando russo. Pavriesky Armageddon. And the seventh angel poured forth his bowl into the air. Mas não importa, o filme o que é importante é que ele entrega uma atuação incrível, um personagem que você acredita que ele é um capitão desgostoso, soviético, que foda-se essa porra, que ele vai fazer o que ele precisar. Ele começa matando o agente da KGB que tava dentro do submarino, deixa todo mundo jogado e fala, ei, meu irmão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Vai até o final? Não vai, porque os... Né, a tripulação dele estava de acordo. A tripulação não, os oficiais. Que ele falou, os oficiais que estavam dentro da parada, temos que ir até o final. Vocês querem ou não querem? E todos eles iam, né, desertar. Todos os oficiais, exatamente. I think we should report this to Red Fleet Command. I'm afraid that's impossible, Doctor. Our orders are for strict radio silence. Mas é um filme incrível, um filme de perseguição, um filme tenso, e ele manda muito bem, e a peruca, não dá pra perceber que é peruca.
É que nessa época ele já era carequinha. Mas a peruquinha... Tem que ver. Mas é foda, independente. Bom, a parte tão foda que quando a tripulação começa a cantar o hino da União Soviética, e o Sam Neill fala assim, senhor, ele não pode cantar não, eles vão ouvir a gente, né? E aí ele ouve assim, ele mostra que é um personagem que apesar de estar desertando, ele ainda tem um amor pela pátria e tal. Ele fala, let them sing. Let them sing. E Azaghal, eu quero falar de Amazon Prime Video, de Utopia! Olha, lembrar a você, a gente andou falando nas últimas semanas, Utopia, a primeira temporada inteira já está disponível de 8 episódios. Essa série onde está acontecendo uma pandemia. Mas tem um quadrinho que previu. Que previu. Essa e outras pandemias e outros acontecimentos. Exatamente. E tem um volume, Jovem Nerd, que é o Utopia, no caso, que ainda não foi publicado e as pessoas tém que achar porque lá está, ou talvez supostamente, está o futuro. Exatamente. Então você pode tentar melhorar o futuro, ou salvar, né? ou simplesmente olhar e lamentar. Exatamente. São as opções que você tem quando você sabe o futuro. Temos John Cusack na série, temos Rainn Wilson, nosso eterno Dwight, muito doido. Sabe o que tem também? 30 dias grátis! Exato, Azaghal! Você que está assim pensando, será que eu vejo, será que eu não vejo? Você pode ver Utopia, maratonar Utopia de graça agora fazendo o seu cadastro no Amazon Prime Video. Você tem 30 dias grátis. É de graça, os 30 dias. Mas nem se não fosse. Porque depois dos 30 dias, você vai ter 30 dias grátis. Mas depois dos 30 dias, é R$ 9,90. Gente, o que é R$ 9,90? O que é R$ 9,90? Exatamente. Você compra R$ 9,90? É um preço muito baixo de serviço de streaming e vale a pena porque tem muita... Além de Utopia, tem muita coisa incrível no Amazon Prime Video. Tem Borat, Azaghal. Borat, o filme, a fita de cinema seguinte, maravilhoso. Tem muito... Cara, Jack Ryan. Tem Jack Ryan. Tom Clancy. Tom Clancy, é verdade, olha aí. E tem The Boys, cara. É verdade. 2 temporadas de The Boys, cara. Tem muita coisa. Sério, tem muita coisa além de Utopia, que acabou de estrear a série nova. 8 episódios já disponíveis. Tem link aqui embaixo. Vai lá, assina o Amazon Prime Video. 30 dias grátis. Perguntinha da semana, Azaghal. O que você pode comprar por R$ 9,90? A gente sempre fala disso, viu? Eu realmente tô curioso pra saber o que dá pra comprar com R$ 9,90. Eu pensava que ia vir o negócio do Sean Connery. Boa. Queria fazer um adendo aqui do programa passado. Dos choros. A gente esqueceu. Nossa! Choro. O maior choro! Merda de Rambo. Vai tomar no cu. O choro da traição, Azaghal! William Wallace.